boa noite a todos, agradecer a presença de todos. Queria dizer que esse curso, chamado Caminhos da Encenação Moderna, é uma iniciativa do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio, através da Lei Aldir Blanc. Então, eu fui contemplado nesse edital através do Prêmio Cultura Presente, que é um prêmio dos técnicos. Esse curso são 4 encontros, são 4 aulas, que eu vou traçar um panorama, não dá muito para aprofundar, é um panorama mesmo, sobre essa encenação moderna, né? E os principais encenadores desse movimento do final do século XIX e início do século XX, que é completamente diferente do que nós temos de encenação contemporânea. A encenação contemporânea, ela é diferente da encenação moderna. Claro que muito se tem dessa encenação moderna, mas o movimento da encenação contemporânea, o teatro se torna híbrido, estilhaçado e múltiplo. Quando eu falo múltiplo, é que eu uso várias linguagens na linguagem do teatro. Eu trago o cinema através de um videografismo, eu trago as artes plásticas, eu insiro a música, então ele se torna contemporâneo. E nós temos grandes encenadores contemporâneos, como Bob Wilson, como a Riane Muschini, do Teatro do Soleil, e o objetivo desse curso é falar de 3 grandes encenadores do teatro moderno, que são Bertolt Brecht, Anthony Artaud e Jerzy Grotowski. Mas antes de eu falar desses encenadores, eu vou traçar nessa primeira aula um panorama desse movimento, que é o final do século XIX, um movimento histórico para que o teatro se torne um teatro moderno, se torna um teatro realista, vai surgir um movimento naturalista, vai surgir um movimento realista, né? Surge a fotografia, né? Então, por esse motivo, o teatro teve que se reinventar. Mas antes de começar a falar disso um pouquinho, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim. Embora a maioria de vocês eu conheça, mas é bom que vocês se conheçam uns com os outros, né? Só fala assim, nome, né? O que motivou vocês a estarem aqui, né, em plena sexta-feira, 19h30, para ouvir falar sobre teatro, que eu acho tão maravilhoso nesses tempos estranhos, esses tempos de pandemia, de isolamento social. Quem começa? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Kátia, já faço teatro tem um tempinho. E, assim, o desejo também de estar aqui nesse curso é exatamente não deixar a arte morrer, né? Vamos dizer assim. Eu sou Thaís, e também tenho caminhado aí fazendo teatro por um tempinho. E, nossa, eu sou aquela pessoa que, quando aparece um curso legal e gratuito, eu tô sempre querendo. Olá, meu nome é Kátia, também sou xará da outra Kátia aí, né? Sou professora de teatro, mas o que eu falo sempre para os meus alunos é que vejam e assistam aulas com outros professores, porque isso só enriquece cada vez mais o nosso conhecimento. E o Júlio é um querido. Prazer estar aqui. Obrigado, meu amor. Eu sou a Anitta, eu sou artista visual, mas há muitos e muitos anos atrás eu já fiz cenários para teatro. Já trabalhei com teatro de bonecos na educação, e uma vez eu fiz um espetáculo com Álvaro Apocalipse, né, que já morreu, mas é lá do Sobrevento, lá de Minas, né? Queridos, boa noite.
Boa noite. Meu nome é Vandenberg, eu fui aluno do Júlio na Companhia de Teatro Contemporâneo, já nos conhecemos há 2 anos, 2 anos, 200 alguns anos. trabalhos, alguns cursos juntos, e assim, o Júlio é uma pessoa que a gente carrega para a vida, né? Então estamos aí com mais esse curso. Meu nome é Fátima, eu já faço teatro há um bom tempo, e o curso sempre traz para a gente alguma coisa, assim, uma reflexão nova. Então, nossa primeira aula, vamos falar sobre a encenação moderna e os principais conceitos, né? E aí eu vou começar a falar um pouquinho, antes de falar da encenação moderna, sobre esse teatro realista e essa transformação cênica. Mas antes de eu introduzir o teatro realista, eu queria falar um pouquinho que antes do realismo existia um movimento do romantismo, certo? Aonde a sociedade era conservadora, com uma clássica, né? Clássica, com uma concepção mais com uma visão mais de uma concepção aonde apresenta pontos de um pensamento. Então o romantismo vai permanecer na evolução da arte, né? Não como um produto da arte moderna, né? Nem como um impulso emocional, mas ele vai estar no estado desse homem moderno, né? Dessa questão do racionalismo, né? Como princípio da ciência, porque dentro das características, dentro dos movimentos da Idade Moderna, o racionalismo é um dos movimentos mais importantes dentro desse conceito. Assim como o iluminismo, assim como o empirismo. Então, quais são esses movimentos, né? A dramaturgia ela vai ser influenciada por todas essas ideias. E quem são os principais pensadores, né, dentro dessa filosofia, desse realismo, desse momento? Né? A gente vai ter o Augusto Comte, né, fundo positivismo, né? A gente vai ter o Karl Marx, que vai publicar em 1867, o livro Capital. E eu quero que vocês entendam que a sociedade ela vai se transformando, ela vai se modificando. E aí, com isso, o homem e o teatro também se transformam. Nós vamos ter, nesse movimento realista, né, o surgimento da fotografia, o desenvolvimento das ciências, né, o otimismo ideológico, né, são dos fatores principais que vai favorecer essa teoria de representação. O que é a fotografia? A fotografia, você copia aquela realidade naquele momento. E aí, com isso, o teatro teve que se reinventar, teve que copiar essa realidade. E a grande transformação nessa realidade, desse teatro realista, é a renovação, é a transformação da cenografia. A cenografia, ela vai copiar uma realidade. A cenografia, ela vai ter portas, ela vai ter parede, ela vai ter a mesa. Eu trouxe até uma foto para vocês entenderem, ó, uma pintura. Então, só para vocês entenderem aqui nessa pintura, que é uma pintura realista, você vê, o pintor ele vai fotografar essa realidade. Essa mulher que carrega o filho, o trabalho, os braços dessa mulher grandes, fortes, porque ela faz um trabalho braçal. O outro indivíduo aqui cansada, mas continua trabalhando. Por quê?
Porque nós vamos ter uma mudança da sociedade. A gente passa a ter classes sociais. E aí você tem uma cópia dessa realidade, né? E aí o escritor vai estudar esse exterior do indivíduo. Ele vai interrogar, ele vai estudar como essa pessoa, como esse indivíduo se posiciona nessa sociedade. É como um olhar cientista, de um cientista. Como é que faz? O cientista, quando cria uma vacina, quando cria um remédio, quando faz uma pesquisa, ele tem esse olhar da observação. Ele vai vendo até chegar num resultado final. E aí eu trago aqui uma imagem de uma cenografia, que é onde você tem um cenário meio que de gabinete, né? Você tem a mesa, e você pode observar aqui que as cadeiras, com a questão da quarta parede, as cadeiras também ficam de costa para o público que está de frente. Então, a grande revolução desse momento vai ser essa reforma cenográfica, que vai se dar pelos Meininger, né? O teatro realista ele vai passar por essa revolução. E é uma revolução não só cenográfica, é uma revolução também que os personagens eles vão ter conflitos psicológicos. Por quê? Porque é uma cópia dessa sociedade, né? Isso vai ser a grande inspiração para os autores realistas. Um grande autor realista é o Ibsen, com A Casa de Boneca, né? E aí ele coloca a Nora como a personagem principal, A Casa de Boneca. Essa Nora, ela, ao final da peça, ela abre a porta e vai embora, e larga a família e o marido. Isso, para o final do século XIX, é uma grande revolução. Então, os autores, os diretores vão captar essa realidade. Como eu falei anteriormente, tal qual o cientista no seu laboratório. E essa verdade de captação da realidade vai ser o único guia que vai guiar esse autor que vai escrever esse teatro realista. Eu estou explicando para vocês um pouco sobre essa parte histórica, para vocês poderem entender o movimento que vai acontecer com o teatro do Brecht, o movimento que vai acontecer com o teatro do Artaud e o movimento que vai acontecer no teatro do Grotowski. Não adianta eu só falar da técnica se eu não posicionar vocês em relação a esse teatro, o porquê que chegou nesse teatro. E aí a cenografia ela vai deixar de ser um mero elemento decorativo, como era num teatro anterior. Ela vai dar apoio para os atores para fazer a sua encenação. Então, eu não vou botar uma cadeira numa cena se ela não vai ter uma função dramática dentro da história. Então, todos os elementos que estão dentro da cenografia, eles têm que comungar, né, dentro da história. E a cenografia ela não é mais autônoma, como era no início, que era um grande telão pintado, que o ator não podia se posicionar muito, porque senão saía da perspectiva, né? Ela vai fazer parte de um todo. Ela vai fazer uma integração desses autores, desses atores, com a história a ser contada para o espectador. E aí essa busca dessa unidade é que traz a figura do encenador, né? E eles vão se formar, né, o grande centro.
E aí eu trouxe para vocês entenderem um pouco esse paralelo, qual é a diferença, né, do teatro romântico do teatro do realista. O romantismo ele vai ser bem subjetivo. E aí o romantismo é subjetivo e o realismo tem uma objetividade na forma de criar as suas personagens, de contar a história. O romantismo tem uma imaginação, né, que o leitor lê e tem que imaginar aquela situação. O realismo não, tá ali a realidade pronta. No romantismo eu tenho sentimento, eu tenho emoção. No realismo eu tenho a inteligência e a razão. Aquela questão do racionalismo que eu falei para vocês. E aí, aqui as personagens são uma verdade individual no romantismo. No realismo, a verdade ela é universal. Ela é uma verdade daquela sociedade. No romantismo, a gente tem a fantasia. No realismo, a gente tem fatos de observação. Você observa e você recria. A gente tem a figura da mulher idealizada, com uma pureza, com uma perfeição no romantismo. Aqui não. Aqui a gente tem a mulher mostrada com seus defeitos e qualidades. Porque a mulher no romantismo ela é muito idealizada, né? A mulher perfeita. Aqui no realismo, não. No realismo, a mulher é feita como a sociedade. A linguagem no romantismo vai ser uma linguagem mais metafórica, mais poética, e a linguagem vai ser, no realismo, vai ser mais culta e direta. Não tem muito rodeio. A narrativa no romantismo ela é lenta, né? Acompanhando o tempo psicológico, e aqui no realismo não. A narrativa da ação e da aventura é direta. Então eu trouxe esse quadro para vocês, comparativo, para vocês entenderem o movimento dessa sociedade que evoluiu, né? Que acompanha a literatura, o teatro, ele vai tendo esse novo movimento. E aí, os Menig, ele vai buscar o quê? Ele busca uma unidade na concepção de cada cena e espetáculo, né? Cada elemento tem que ser pensado, estar interligado entre um ao outro. Não pode ser, eu vou usar uma cor agora, eu vou usar uma cadeira. Não. Cada elemento tem que ser estruturado. O cenário está subordinado à ação e ao texto dramático. Não pode ser criado diferente do que está sendo escrito. E o cenário tem uma relação muito próxima, direta com o ator. Ele tem que favorecer, né, esse ator. Ele contribui para essa unidade cênica, né? O ator vai se movimentar dentro desse cenário, o que não acontecia no século XVII, XVIII, porque era um telão pintado, então não se tinha grandes movimentos, porque senão o ator saía da perspectiva. E aí essa cenografia, os elementos do mobiliário, cadeira, mesa, banco, tapete, os figurinos, os adereços, eram criados, desenhados de modo a respeitar a sugestão do texto, que tinha que refletir fielmente a geografia e a época da qual se desenvolvia a ação. Então, se passa no século XIX, em 1908, né, ou 1845, eu vou ter que respeitar a forma com que aquela sociedade ela vai se desenvolver. Eu trago aqui uma maquete, porque todo cenário, a cenografia precisa ter. Hoje tem maquete em 3D. Antigamente você tinha que desenhar, fazer a escala. Hoje você joga no computador e já sai meio que... Você só vai encaixando as coisas. Eu não sei o que dá mais trabalho. Se é fazer a cenografia
no computador, pelo programa, ou se é montar a maquete. Cenário ou cenografia? Toda vez que assistimos a um espetáculo teatral, percebemos diferentes elementos que fazem parte da cena, como os atores, o figurino, a iluminação, a maquiagem, a sonoplastia e o cenário. O cenário é um dos elementos que existe desde o surgimento do teatro na Grécia clássica. Mas o termo cenografia passou a ser utilizado a partir do final do século XIX, para diferenciar o cenário teatral de uma simples decoração de ambiente. O cenário no teatro possui conceitos estéticos precisos, devendo ser útil, eficaz e funcional, sendo um instrumento e não uma ornamentação. Para os gregos, no século VI a.C., a cenografia era a arte de adornar o teatro e decorar através da técnica da pintura. No período do Renascimento, nos séculos XV e XVI, a cenografia era uma técnica que consistia em desenhar e pintar uma tela de fundo em perspectiva, dando a ilusão de uma verdadeira paisagem. A cenografia deixou de ser uma arte pictórica, como o teatro se contentou a ser até o naturalismo. A cenografia é considerada ciência e arte da organização do espaço cênico, ou palco. A sua função primeira é mostrar ao público o espaço dramático da cena apresentada, mostrar o espaço em que vivem os personagens. A palavra cenografia se impôs cada vez mais em lugar de cenário, para ultrapassar a noção de mera ornamentação ou decoração. Quando o cenário não é figurativo, utiliza-se elementos cênicos como máquina de representar, muito comum no uso de praticáveis, planos inclináveis, móveis, máquinas construtivistas, entre outras possibilidades. Podemos dizer que no teatro, cenário é a composição final do cenógrafo, enquanto que cenografia é todo o trabalho de criação, desenvolvimento e conclusão do cenário pela equipe cenográfica. A cenografia é fruto da imaginação e criatividade do cenógrafo, que é parte integrante de uma equipe teatral. E aí eu trago para vocês uma foto de uma cenografia dessas grandiosas. Porque hoje em dia, no teatro contemporâneo, a cenografia vai se reduzir, né, por várias questões. Por questão de viajar, por questão de orçamento, por questão do teatro ser dividido com outras produções. Eu não posso, hoje em dia, colocar num teatro um cenário desse tamanho, porque vai ter uma peça antes da minha e antes da outra peça vai ter um infantil. E depois também ainda tem uma outra peça. Então, se mudou um pouco desse conceito. No teatro contemporâneo, muitas das vezes a gente usa muito projeção, né? Não se tem muitos desses elementos cenográficos. E aí tem uma diferença, tá? No realismo, nós vamos ter o aspecto psicológico da personagem. No naturalismo, nós vamos ter os aspectos biológicos e patológicos desse indivíduo, né? O autor naturalista, ele vai ser um autor que experimenta, né? Ele vai procurar a sua preocupação com a vida, né? Com as motivações biológicas e patológicas. E aí o Émile Zola, ele vai ser um escritor francês, né? Vai ser o mais famoso teórico da cena naturalista, e a partir de 1865 ele toma uma posição contra Alexandre Dumas Filho, que vai ser um dos autores, né, que escreveu A Dama das Camélias, que vai ser um autor do romantismo, né? Ele vai afirmar que o teatro pode representar a vida real.
com toda a sua brutalidade. Quem conhece a Dama das Camélias sabe que tem toda aquela história romântica. E aí, Émile Zola ele vai em cima e fala, não, você pode escrever essa realidade conforme você vê, conforme você observa. E aí ele tem esse conflito, né? Que defendia esse teatro herdado do passado. E aí Émile Zola vai expor as necessidades desse teatro novo, que seria o verdadeiro drama da sociedade moderna. Que aí vocês podem pesquisar depois o tema drama burguês, para entender como é que essa sociedade ela vai se movimentar. E aí o naturalismo é um texto teórico, publicado em 1881, um manifesto agressivo e contundente, onde Émile Zola dá sinais de deficiência do teatro romântico. Então, o que ele vai reivindicar nesse manifesto? Ele vai reivindicar o quê? A verdade humana, com toda a sua crueza, a observação exata dos costumes e do homem concreto, né? E essa encenação mais realista. E ele fala o seguinte: o teatro e o romance devem estudar a sociedade atual, empregando para isso o método científico, da mesma maneira que a química estuda os corpos e suas propriedades. E aí, com esse movimento, nós vamos ter o quê? Vamos ter uma arte do inovator, que viverá como um verdadeiro, se baseará nas observações, né, no estudo da natureza, dirigido, ele fala de uma verdade e de uma precisão. E aí nós vamos ter o primeiro grande método, que é o método do Stanislavski. E aí, de um modo geral, com essa questão, pode-se dizer que os grandes diretores, né, vai trabalhar com essa unidade, né, com essa questão desse conjunto, que aí vai surgir a figura do encenador. Porque tem uma diferença. O encenador, ele vai trabalhar com essa ideia de unidade. O diretor, ele só vai marcar o ator. Ele só vai trabalhar o ator. O encenador tem essa responsabilidade de ter essa unidade com o cenário, com o figurino, né? Ele diz para o cenógrafo, olha, vamos pensar num conceito, numa estética dessa forma. E aí vamos falar da encenação moderna. Essa é uma foto, é uma imagem da montagem de Bernarda Alba, do Garcia Lorca. Vocês observam que a dramaturgia do Garcia Lorca, ela vai desenhar, ela vai trazer para a cena uma Espanha, né? E essas mulheres todas com os conflitos internos. Então, a cenografia, essas mulheres todas, elas vão estar presas dentro de casa, porque a mãe, Bernarda Alba, está de luto. Enquanto o luto durar, essas mulheres não podem sair de casa. E aí vocês observam que essa cenografia, eu tenho as paredes enormes para poder tirar, dar de entender que essas mulheres estão presas nesse espaço cênico. Então, quero que vocês entendam isso. Esse contexto do texto que tem a ver com essa cenografia
que tem a ver com o figurino e que tem a ver muito com a ação da peça. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é essa questão dessa encenação moderna que vai surgir no final do século XIX, que vai ter dois momentos da encenação moderna. A gente vai ter o primeiro momento, que é a desteatralização, que vai surgir em 1887, né? Que é a questão do movimento do naturalismo, que propõe medidas cada vez mais radicais, com essa aproximação da ciência e do objeto do fato real, né? O teatro sonha com essa coincidência da fotografia entre a realidade e a sua representação, que é essa ambição mimética da questão. Então, o teatro tenta se aproximar dessa realidade. E aí ele vai se recusar todas as convenções, né, em busca dessa naturalidade, em busca de uma autenticidade. Ao mesmo tempo, né, essas novas invenções tecnológicas, como a fotografia, como o cinema, que copiam essa realidade, mas com muito mais fidelidade que as artes cênicas e as visuais, né? E aí vão se buscar uma arte meio que para redefinir o objeto dessa teatralidade. E aí vamos ter o segundo momento, que é o quê? Que é a reteatralização, que vai acontecer em 1891, que vai surgir o quê? Uma nova... Vamos ter a reteatralização, que vai ser uma nova estética, vai ser o movimento do simbolismo, que vai recusar toda aquela proposta do naturalismo. O teatro vai se reteatralizar. Como romper com esse iluminismo figurativo, né? Como inventar um espaço especificamente teatral? Porque como é que se copia uma realidade tão fiel? É muito difícil no teatro você fazer uma cópia de uma realidade. E aí vai ser esse o desafio dos encenadores modernos. Que vai ter essas grandes transformações, né? Como instrumento intelectual, que vai recusar um pouco essas teorias, né? Vão trabalhar com umas ferramentas mais técnicas, vão se criar técnicas de interpretação. Por isso, o objetivo desse curso é falar disso. Quais são as técnicas, quais são as ferramentas que o ator tem para se construir a cena, para se construir essa personagem. E aí nasce esse teatro moderno. Eu vou ler um texto do Arthur que eu acho muito interessante com essa nova encenação do teatro moderno. Ele fala o seguinte: os equipamentos luminosos hoje em uso nos teatros não bastam mais. Estando em jogo a ação particular da luz sobre o espírito. Devem ser procurados efeitos de vibrações luminosas, novas maneiras de espalhar a iluminação em ondas ou em camadas, ou como chuva de flechas de fogo. A gama de cores dos equipamentos hoje utilizados precisa ser revista de ponta a ponta. Para reproduzir qualidades de tons particulares, deve-se introduzir à luz elemento da tenuidade, de densidade, visando produzir o calor, o frio, a cólera e o medo. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque com a luz elétrica, né, pôde-se esculpir um espaço nu e vazio.
E ele precisa dar vida para isso. Fazer desse espaço cênico, um espaço do sonho, da poesia, né? Dessa representação simbolista. Então, a luz, a iluminação, ela também vai ser fundamental para essa cenografia. Mas o nosso teatro brasileiro, ele vai se tornar moderno com o grupo os comediantes, um grupo de estudante, que chama esse grupo dos comediantes, que vai trabalhar o quê? Vai trabalhar um texto chamado Vestido de Noiva, do autor brasileiro Nelson Rodrigues. E ele vai, o teatro brasileiro vai se tornar moderno a partir desse momento. Por quê? É a pergunta que eu faço para vocês. Por causa da cenografia, um dos elementos importantes desse movimento teatral vai ser a cenografia do Santa Rosa, que vai trazer os planos do texto, né? Alucinação, memória e realidade para a caixa cênica do Teatro Municipal e as entradas e saídas de iluminação. Vão ter cerca de 100, eu não sei exatamente a quantidade, mas é mais de 100 movimentos de iluminação para esse espetáculo. E aí vamos ter o quê? Vamos ter uma redefinição, né? O teatro, ao longo do século XX, vai se redefinir, né? Como cinema. Não apenas com uma orientação estética, mas a sua própria identidade e finalidade, né? Dentro dessa modernidade do espetáculo. E aí uma das grandes questões do teatro moderno se refere muito ao espaço de representação, né? Eu venho falando isso na aula inteira, que para mim isso é mais importante, né? Ele deixa de ser um espaço neutro e passa a falar da peça, dizer coisas a respeito das personagens, a relação do homem com o mundo. E aí, o que vai acontecer nesse espaço cênico? Vai ter a teoria da quarta parede. O que é a quarta parede? Nós temos o palco, a caixa cênica, e aí nós temos a boca de cena, né? Na frente. É como se existisse uma quarta parede transparente para o público e opaca para o ator que está em cena. Então, a encenação moderna vai recusar a representação na ribalta, de frente para a plateia. E aí, ao mesmo tempo, essa representação ela vai ser, ao mesmo tempo, da rotina do dia a dia. Não é natural, né? Não é natural e rompe a ilusão teatral, né? E aí vai lembrar o tempo todo ao espectador que ele existe ali enquanto espectador, mas enquanto tem alguém na caixa cênica representando um personagem. Esse tipo de representação seria, então, como se fosse uma herança desse... Não necessariamente do naturalismo, mas porque, como você diz, é como se os atores vivessem, de fato, num período à parte do mundo real enquanto está acontecendo a cena, e o público é meramente um espectador disso, não faz a menor participação disso. Então é como se fosse uma herança desse naturalismo. Sim. E aí, como o homem vai estar em constante entendimento, isso vai mudar logo daqui a pouco. Quando Brecht traz o seu teatro épico, ele quebra essa quarta parede. Arthur, ele coloca o espectador em cena.
ele não é só um mero espectador. Então, assim, esse é o primeiro conceito desse nascimento do teatro moderno, que vai quebrar ao longo dos encenadores modernos. E aí essa encenação ela vai ser composta de um grande espaço de jogo ou de sonho. O cenário propõe isso, a cenografia propõe isso. E aí nós vamos ter o Gordon Gregg, que vai, no final dos anos do século XVI, eu volto a dizer que é a figura do encenador, né? O fim da noção de fronteiras e a iluminação elétrica. A descoberta da eletricidade, da iluminação elétrica, pelos teatrólogos, deu condição de transformar essa arte cênica, de fazer, né? Ele coloca, olha que interessante nessa imagem, o cenário e a luz, ela quebra esse clima. E a outro grande que vai revolucionar o espaço cênico, né? É o Adolphe Appia, né? Ele vai trazer esse cenário, vai ser um desejo de provocação, né? de negação e de destruição do próprio teatro. O teatro passa a ser... porque o teatro não consegue copiar essa realidade. E aí a gente tem algo que existe para ser visto nessa teatralidade. E aí, esse palco moderno, nós vamos ter um estilo, uma tendência, né? De um espetáculo simbolista, né? Que é essa redescoberta da teatralidade, a tendência ilusionista que prevalecia no século XVII, quando se cria o teatro italiano, o palco italiano, né? E aí vamos ter o quê? Vamos ter o teatro do Gerry, Alfred Gerry com o Bourret, que vai, né, reinventar todo esse panorama do fazer teatral. E eu já falei que o ator vira um mero instrumento, né, de representação. Ele vai renunciar, né, a sua personalidade. E aí ele também vai virar, ele vai também fazer parte como um todo, né? Vou dar aqui um exemplo aqui. Para substituir a porta da prisão, o ator fica parado no palco com o braço esquerdo estendido. Né? Isso é uma cena que acontece no Bourret. E aqui eu trago 3 grandes atores brasileiros para ilustrar isso. Temos aqui na primeira fotografia, Gregório do Vivier. Eu estou botando aqui 3 atores de 3 gerações, tá? Gregório do Vivier, Wagner Moura fazendo Hamlet maravilhosamente bem, e Juca de Oliveira fazendo também Hamlet. Eu estou com o Hamlet na cabeça, porque eu acabei de ler hoje o Hamlet hoje à tarde, e aí eu estava fazendo o PowerPoint, que eu vou começar um curso do Shakespeare na segunda, então estou relendo o Hamlet. Lê para mim, Kátia Cabornel. Consegue ler? Sim. A direção passa a ser a arte de dizer a respeito de um texto algo que ele não diz, pelo menos explicitamente. De expô-lo não mais apenas à admiração, mas também à reflexão do espectador.
O encenador é o gerador da unidade, da coesão interna e da dinâmica da realidade cênica. É ele quem determina e mostra os laços que interligam cenários e personagens, objetos e discursos, luzes e gestos. Hoje, qualquer espectador mais experiente está acostumado a aprender o espetáculo como uma totalidade, a procurar nele um princípio de coerência, de unidade, a denunciar mil imperfeições que entram em choque com esse princípio. Um ator que declama um pouco mais em comparação com os seus parceiros mais realistas, um figurino cuja concepção destoa do cenário e etc. Essa maneira de ser espectador não é inata. Ela nos foi ensinada por várias gerações de encenadores. E aí, quem contribui para esse pensamento? Aqui, nesse parágrafo, eu faço um resumo do que a gente está falando hoje. O teatro, antigamente, então, ele era mais... como é que eu posso dizer? Não sei se é isso, mas ele era mais parado, vamos dizer assim? Isso? Não tem nada a ver. Eu vou contar uma rápida história para vocês. O teatro surge na Grécia, tá, né? E aí nós temos a figura do ator. Então, o ator daquela época, ele tinha que ter o quê? Ele tinha que ter boa dicção, volume na voz, porque não se tinha, porque o teatro era feito ao ar livre. Teatro na Grécia, ele é criado, ele é construído sempre entre duas montanhas, para poder ser melhor a acústica. E o ator usava uma máscara. E nessa máscara, na boca da máscara, tinha uma espécie de funil para poder dar uma amplitude para essa voz. Então, o ator ele era uma figura, não existia um trabalho de construção de personagem. Então, quem declamava melhor era ator, que ia para frente do proscênio e declamava. O mesmo acontece, né, no teatro romano. Estou falando da Idade Antiga. E aí o teatro vai se transformar, né? O edifício teatral romano já é diferente do edifício teatral na Grécia. Em Roma, o teatro ele passa a ser fechado nas laterais. Ele passa a ser uma grande arena, que ele passa a ser um grande jogo, que é o famoso lúdio, jogo. tá. E aí vamos para a Idade Média. São 10 séculos da Igreja no poder. E aí nós vamos ter um teatro meio que comédia, que é a farsa. Moralidade, mistérios. Mistérios conta a vida de Jesus Cristo. E Milagres vai contar a vida dos santos. Então, a dramaturgia medieval, ela é dividida em 3 blocos: mistério, moralidade e milagres. Moralidade é para poder doutrinar a sociedade, milagres vai contar a vida dos santos, e os mistérios vai contar a vida de Jesus Cristo. Tudo muito voltado para a palavra, né, para a Bíblia. E aí vai se ter um teatro que vai se criar a farsa, a comédia. E aí nós vamos ter uma grande virada. O movimento do início, do final, vamos ter o renascimento. Esse ator, esse dramaturgo, a filosofia, os pensadores vão se voltar para a Idade Antiga, para a Idade Clássica. Mas esse ator ele ainda continua declamando. E aí eu vou ter uma grande reforma também cenográfica. Eu vou criar o palco italiano. Eu vou criar um palco em perspectiva, né? O cenário é um grande salão pintado. E na idade moderna, eu vou ter vários movimentos teatrais pela Europa. Eu vou ter
Em Roma, eu vou ter, em Espanha, o Barroco espanhol. Eu vou ter, na França, o classicismo francês, um grande autor, o Molière. Eu vou ter na Inglaterra o teatro elizabetano com Shakespeare, um dos grandes autores. E eu vou ter, na Itália, a Commedia dell'arte. E o que acontece? Molière vai começar a introduzir no teatro o ator decorando o texto, o ator fazendo com mais naturalidade. E vamos ter a descoberta da fotografia. E aí nós começamos a falar disso hoje. Como vou ter a fotografia, a cópia da realidade, eu preciso mudar a forma do fazer teatro. O mais importante para mim, como orientador, eu quero que vocês entendam que essa sociedade ela se transformou. Sim. Eu vou ter a razão nesse pensamento. E aí, esse autor dessa realidade, ele vai buscar as histórias e os personagens através da psicologia, através dos seus conflitos psicológicos. Através dessa realidade, eu vou ter divisão de classe social. Eu vou ter o capitalismo. Então, com isso, esse homem, ele muda. E ele muda, então esse movimento muda. Como hoje, o que nós temos hoje? Nós estamos em mudança também. Hoje, estão todo mundo em suas casas fazendo um curso online. É uma mudança. Curso online, teatro online, leitura online, tudo online. Hoje eu faço uma apresentação online. Vocês estão entendendo? Então, é uma mudança. Há um novo conceito disso. Porque isso não é televisão, isso não é série, é um novo formato. Vocês estão entendendo? Então, o homem muda. E com isso, tudo isso vai mudando. E aí eu vou fazer agora um panorama do que nós vamos falar e assistir nos próximos encontros. Né, que são os instaladores modernos. E eu trago logo uma imagem de um cenário contemporâneo, porque isso me atrai muito. O espaço ele deixa de ser neutro e passa a falar da peça. Eu estou repetindo essa frase de novo para vocês entenderem a importância da questão do espaço, aonde se passa a ação. E ele passa a falar da peça, ele passa a dizer alguma coisa a respeito desses personagens e das relações que ele tem entre si e com o mundo. E aí, o teatro épico serve para elevar a emoção e a razão. O primeiro desses senadores que nós vamos falar na próxima aula é Bertolt Brecht. Ele vai trazer, essa racionalização para o público, para que o público consiga compreender a verdade para ele, que é sempre concreta. O autor, ele sabe aonde o público vai se emocionar. O autor sabe aonde o público vai rir. Né? E aí, quando percebia, naquele momento, que o espectador ia se emocionar, ele quebrava e fazia o espectador pensar. Então, a dramaturgia, a encenação do Bertolt Brecht, ela vai passar pelo trabalho social.
O que vai acontecer, quero fazer um link também aqui para o teatro brasileiro. Nós vamos ter um grande encenador brasileiro chamado Augusto Boal, que vai beber na fonte do Brecht e vai trazer esses conceitos para o Teatro Arena. O Teatro Arena é um grupo, é um teatro que vai acontecer em São Paulo. José Celso. José Celso Martinez vai trabalhar no Oficina. Guarnieri e Augusto Boal vão fazer um teatro brasileiro e um teatro político. E aí eu trago aqui algumas fotos para instigar vocês do Bertolt Brecht. E aí eu sou apaixonado, eu amo o Artaud. E toda vez que eu dirijo uma peça, eu bebo na fonte do Anthony Artaud. O que é um autêntico louco? É um homem que prefere ficar louco no sentido socialmente aceito, em vez de trair uma determinada ideia superior da honra humana. Pois o louco é o homem que a sociedade não quer ouvir e que é impedido de enunciar certas verdades intoleráveis. Ele foi considerado louco no seu tempo. Por quê? Porque ele vai ter uma grande influência do teatro oriental, o teatro da sombra, o teatro da palavra e do gesto. Esse teatro vai rejeitar a característica do teatro tradicional, né? Dessa sociedade... Por que chama teatro da crueldade? Por causa disso, Dora. Porque ele tira o homem dessa realidade. Né? Aqui fala, o termo crueldade se refere aos meios pelos quais o teatro pode abalar as certezas sobre as quais está assentado o mundo ocidental. Essa questão do capitalismo, essa questão da racionalidade. Então, essa vai ser a base do Anthony Artaud. Vai trabalhar essa nova maneira de se ver o mundo. E aí eu trago Zé Celso Martinez, Zé Celso. que foi o fundador do Teatro Oficina, em São Paulo. Eu sou José Celso Martinez Correia. E eu não sei quem eu sou. Eu só sei que eu estou sendo. Vamos falar do Grotowski. Fazemos um jogo duplo do intelecto e do instinto, pensamento e emoção. Tentamos dividir-nos artificialmente em corpo e alma. Em nossa busca da libertação, atingimos o caos biológico. É profundo isso. E aí ele vai trabalhar o teatro do Grotowski, que é importante, né? O teatro trabalha com a plateia, e não os cenários, os figurinos, a iluminação, né? Ele fala que isso é armadilha. Aqui, trabalha muito com o corpo e com a voz. O método dele é corporal. São as ações físicas.